No Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 a 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem e crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. Estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito Pai. Capítulo 2, versículos de 1 a 12, as bodas de Canaã da Galileia. 3 dias depois, houve um casamento em Canaã da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei d'água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Canaã da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. João, capítulo 6, versículos de 1 a 15, a multiplicação dos pães. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus ergueu os olhos e, vendo que grande multidão vinham ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para os experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer.
Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para dar para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. João, capítulo 6, versículo 16 a 21. Jesus anda sobre o mar. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhe disse: sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Paz profundas, meus irmãos e irmãs. Estamos aqui de volta para dar continuidade aos nossos vídeos, agora tratando do Evangelho de João. Eu já falei para os senhores que os evangelhos não foram escritos pelos evangelistas. Eram escolas diferentes. Os 4 evangelhos eram 4 escolas diferentes de acordo com o temperamento, né? Uma base astrológica que dita um certo temperamento, uma certa base de caráter, a qual certas escolas eram mais ligadas. Começamos falando sobre o Evangelho de Lucas, que era um médico, onde as curas tinham um certo princípio. Aqui nós vamos falar de outros mistérios, outros tipos de milagres, vocês vão ver. Não vou pegar o Evangelho inteiro de João, porque já existem muitas interpretações esotéricas em relação a isso, mas vamos pegar 6 trechos. Hoje, nesse vídeo, nós vamos ver 4 textos, mais ou menos, e no próximo 3. E a posterior nós vamos tratar então, sim, do chamado Evangelho Essênio da Paz. São 3 volumes, foram pergaminhos traduzidos lá diretamente da Biblioteca do Vaticano. Já contei mais ou menos a história para os senhores, né? Na época nós vamos falar pormenorizadamente sobre isso, sobre essa história, o que realmente aconteceu. Mas é um evangelho extraordinário, poético e de uma profundidade extraordinária, vocês vão ver. Mas aqui nós vamos falar do Evangelho de João. João era o apóstolo cabalista de Jesus, ligado à Cabalá esotérica.
Cabala judaica, mas esotérica. Não essa Cabalá também que está aí, não. Cheio de artistas que vão atrás e vão se influindo nelas. Não é essa Cabala. É uma Cabala mais misteriosa, velada, de uma certa forma pouco conhecida. Tanto o Evangelho de João quanto o Apocalipse estão extremamente baseados nesse ensino da Cabalá esotérica. Nós vamos ter oportunidade de falar sobre isso também. Então nós vamos começar a tratar sobre o Evangelho de João. E eu não quis começar indo direto, mas começar no primeiro capítulo. Porque todas as escolas ou todos os evangelhos começam falando da genealogia, né? E o Evangelho de João ele começa de uma outra forma, falando do princípio criador, né? Então nós vamos ver alguns trechos quando ele fala lá, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A gente precisa entender, em primeiro lugar, que esse princípio que ele está falando aqui não é começo simplesmente, não é que é o começo, é o princípio, ou a base. Quando a gente vai pegar um remédio, porque você fala, o princípio ativo desse remédio é isso. Ou seja, a base é a essência. Então ele estava dizendo que a essência do universo, de toda a criação, era o Logos. No Evangelho grego, em princípio era-te Logos. Logos é uma palavra grega que tem várias traduções. Mas, em realidade, quer dizer, a que mais se aproxima da realidade espiritual para nós é um trinômio. O Logos significa pensamento, palavra e ação. Esse é o princípio da criação do homem. O princípio criador do homem. O nosso único problema é que o nosso Logos é desgovernado, é degenerado, descontrolado. O homem pensa uma coisa, fala outra e age em outro sentido completamente diverso. Então o nosso Logos é desequilibrado. Mas ele não deixa de ser criador. Ele continua criando. Mas aí cria o quê? O nosso fracasso, o nosso infortúnio, os nossos problemas. Por quê? Porque ele está desgovernado, descontrolado. Nós temos que alinhar nosso Logos. Se os senhores perceberem quando certas condições na vida dos senhores dão certo, é porque naquele momento o Logos se equilibrou. Então eu pensei algo, ou seja, eu criei um arquétipo mental, uma ideia, falei sobre essa ideia e agi naquela base. Aí o sucesso está garantido. Esse é o princípio. Esse é a essência da criação. Então, no princípio é o verbo, ou Logos. O princípio de toda a criação é o Logos. Ele diz, claro, né? E o verbo estava com Deus. E o Logos era Deus. O que ele está querendo dizer? Que esse princípio é um princípio divino da criação. Quando lá os Elohim disseram, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, deram ao homem esse poder criador, o Logos criador. Essa capacidade de criar. Ele estava no princípio com Deus, ou seja, ele era a base também de Deus. O princípio da criação. Estava no princípio com Deus. Ele estava no princípio de todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, a base da criação é esse verbo. E até hoje continua assim. Tudo que nós criamos aqui nesse mundo é baseado no nosso Logos. Se os senhores quiserem criar qualquer coisa no mundo, vai ser nessa base. Seja a nível psíquico, espiritual, mental, espiritual ou materialmente falando. Tudo vem do Logos, ou desse verbo. Se eu quiser construir uma cadeira, eu tenho que pensar, tem que ter um arquétipo, uma ideia de como eu quero essa cadeira. Tenho que desenhar, falar sobre essa cadeira. Não, eu quero assim, assim, assado. Para quem vai construir, dar um croquis lá, um desenho. E a coisa se realizar praticamente. É o verbo que está em ação, é o Logos. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez, claro. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Ele está querendo dizer o que com isso? A vida estava nesse verbo. Ou seja, a energia ou a fonte de vida
está presente nesse Logos. Sem essa energia e sem essa fonte, que os homens no passado chamavam de libido. Não tem nada a ver com sexo, hein? Não confundam as coisas. Libido é a energia criadora, a fonte criadora. Está nesse verbo. É claro. É a fonte geradora. Se ele que gerou tudo, criou tudo. Então a vida estava nele. Né? Então a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. O que é a luz dos homens? Nada além do que a consciência do homem. A consciência é a luz do homem. Se você tirar a consciência, acabou a luz. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Claro, nunca. Onde há consciência não há trevas, mas as trevas são necessárias. No início da criação eram trevas. Não está lá na Gênesis? Que no início eram trevas. E Deus disse, Fiat Lux, e a luz se fez. Que luz é essa? A consciência divina. É a consciência que é a luz. Houve um homem enviado por Deus, diz ele, cujo nome era João, que simboliza o amor mundano ainda. Não é um amor superior ainda não é um amor altruísta, mas essa capacidade a qual todos nós viemos a esse mundo, para aprender a amar. Aí o nosso Deus, o nosso Espírito nos deu, para isso, uma coisa muito simples. Nos deu o papai, a mamãe, o vovô, a vovó, o marido, o filho, a filha, os amigos, para que aprendêssemos a amar. Claro. O amor tem que ser aprendido. Nós não sabemos amar. Nosso amor é condicionado, é condicional. Nós amamos ser e somente ser. Nós amamos se a coisa for dessa ou daquela maneira. Ah, se não é assim, a gente não ama. O amor vira ódio com a maior facilidade. Vocês já repararam isso? Ah, é um amor passional, aí vai lá e mata o outro. Por quê? Porque o outro não correspondeu ao que ele queria, à fantasia dele. Isso não é amor. Isso ainda é uma fase muito inferior do amor representado por João, João Batista, da quem ele está falando aqui, que perdeu a cabeça por causa, né, de Salomé. Esse amor perde a cabeça, perde a razão. Mas ele é um arauto. Ele anuncia que há algo maior por vir. Esse algo maior é Cristo dentro do homem. Nós temos que nos tornar Cristos. Cristo significa o ungido. E nós vamos ver mais à frente que unção é essa. Para se ungir precisa de um óleo sagrado que todos nós produzimos na cabeça. E temos que aprender a produzir esse óleo para nos tornarmos Cristos ungidos. Isso que teve um homem que foi João, que veio para dar testemunho da luz. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem, a consciência. Ponto. É o amor que vai trazer o homem a essa consciência. Que consciência é essa? É a mundana? Claro que não. É uma consciência mais profunda, que está lá na frente, depois no Evangelho, quando São Paulo fala sobre o amor ou a caridade. Vocês vão ver que é um padrão muito alto. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Ainda que tivesse a fé a ponto de transportar montanhas, se não tivesse amor, nada disso serviria. E ele fala lá em continuidade, o amor é paciente, é benigno, o amor não busca só os seus interesses. Por aí já cai um monte de coisa, né, que a gente chama de amor, né? O amor é paciente, é benigno, o amor não suspeita mal. O homem pensa mal do outro o tempo inteiro, pensa mal da sua companheira, pensa mal do seu companheiro. Não precisamos nem entrar em detalhes, nesse tipo de detalhes, que os senhores sabem muito bem. O amor não suspeita mal, o amor não folga com a injustiça. E nós folgamos todo o tempo com a injustiça, sim, senhores.
Desde que eu não esteja sendo injustiçado, eu fecho os olhos para a injustiça contra o outro. Eu não vou me comprometer, não tenho nada com isso. Temos sim, senhores. Sinto informar que temos e temos muito a ver com o outro. Toda vez que eu folgo com a injustiça, eu estou aceitando que a injustiça também possa ser feita contra mim. É claro. Contra mim. Porém, diz São Paulo, porém se alegra com a verdade. O homem não se alegra com a verdade. O homem vive numa mentira. Ele se alegra com a mentira. Sobre si, sobre o mundo e sobre tudo. Vocês repararam que nós vivemos numa bruta mentira. Bruta. Bruta por quê? Porque nos escraviza e nos transforma em bichos, em animais. Não um pobre animal, mas numa condição animalesca. Acreditamos que o mundo é o que ele não é. Acreditamos nessas coisas materiais, como se elas tivessem alguma realidade. E a morte se encarrega de nos mostrar que isso não tem realidade alguma. Porque até hoje ninguém ficou para semente e ninguém levou nada daqui desse mundo, a não ser sua alma. Então a realidade é o quê? A nossa alma. É a alma e a consciência que nós levamos daqui. Na matéria não levamos absolutamente nada. Então ele diz lá, o amor é paciente, é benigno, não folga com a justiça, o amor se alegra com a verdade. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Que o verdadeiro amor nunca falha. Tudo crê porque ele sabe que tudo vem de Deus. Até os momentos difíceis da vida são experiências que o nosso Deus, nosso Espírito nos manda para nos ensinar algo que precisamos aprender. E nós blasfemamos, né? A culpa é do outro, a culpa é de outro. Não é nossa, não é nossa, sim, senhores. Tudo é nosso. Nós somos frutos das nossas escolhas. E às vezes a graça do nosso Deus, a graça, hein? Nos manda infortúnios para que a gente aprenda. Meu instrutor, o professor Lorival Camargo Pereira, meu amado instrutor, ele dizia que nós não viemos a esse mundo para ser felizes, para comer arroz e feijão. É uma forma simples de dizer que a gente não veio a esse mundo para viver essas coisas e para ser feliz, para ter aquela conta bancária enorme, o bonitão do lado, ou a bonitona, e viver feliz para sempre. É conto da carochinha. A realidade não é essa. Claro que temos que almejar um certo nível de felicidade, mas a felicidade nunca vai ser completa nesse mundo. A felicidade só vai ser completa quando eu encontrar o Cristo dentro de mim. Quando eu me tornar um Cristo ungido. E nós vamos ver isso. E ele fala, estava no mundo, quer dizer, a luz, saber a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo, a todo homem que vem a este mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que mundo é esse. Ele não está falando do mundo externo do homem. Ela veio ao mundo, veio a essa condição material que nós vivemos, né? Estava no mundo, porque ela está aqui. A consciência está aqui presente. Senão nós não estaríamos experienciando nada. Absolutamente nada. Estaríamos apagados. Veio ao mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. Não é certo? O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. O mundo não o conheceu. Os senhores vão ver nos evangelhos, durante vários trechos, esse termo, essa palavra conhecimento, conheceu, ela é repetida. Só que aqui ele não está falando do conhecimento intelectual, não. O mundo não o conheceu, a luz veio, não, o mundo não o conheceu, tem um significado muito mais profundo. Um significado psíquico, interno.
Não tem nada a ver com conhecimento intelectual. Vamos ler de novo. Vamos lá. Que é o amor, João. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Estava no mundo, essa luz. O mundo foi feito por intermédio dele, esse amor e dessa luz. Mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Vocês vão ver que vocês vão pegar lá a anunciação de Cristo, quando o anjo Gabriel chega a Maria e fala para ela que ela dará a luz a um filho que será chamado Emmanuel, significa Deus conosco. Ela diz: como posso eu dar a luz se não conhecia nenhum homem? Esse conhecimento está ligado à força geradora, criadora do homem. Conhecer, ou conhecer-se a si mesmo, é guardar essa força dentro de si. A maioria não faz isso, né? Você esbanja aí, né? Nós hoje em dia, então, vivemos numa época de degeneração absurda dessa energia, dessa força. Que ela é criadora, ela só é sexual quando entra nos órgãos sexuais. Até então, se não entrar, ela sobe na cabeça. E é força criadora, geradora. É capaz de gerar um corpo, uma vida. E gera as ideias. Gera ideias. Então o homem não a conheceu. Ele não deu força para essa sua consciência se expandir. Se ele não guarda essa força, essa consciência e esse amor maior não cresce. Ele não consegue expandir até o amor de Cristo. Porque ele não conhece essa força, essa luz. Veio para o que era seus e os seus não receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas todo mundo não é filho de Deus? Sim. Conscientemente, não. Os senhores querem ver uma coisa engraçada? Reparem. Até os mais religiosos, ou mesmo os ateus, na hora da dificuldade, ai meu Deus, clamam por Deus, clamam pelo divino. E na hora que o destino não lhes favorece, porque a graça não é favorecida a essas pessoas às vezes, porque o infortúnio e a dificuldade é necessária para a evolução dela, ela começa a blasfemar. Ela não acredita mais em Deus. Ela não se acha mais filha de Deus. Acha que isso tudo é bobagem. E desacredita. Claro. Por quê? Porque não tem luz, não tem consciência. Então aqueles que têm são chamados de filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. O que é crer no nome dele? Não é essa coisa, eu creio no nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder, nada contra quem acredita nessas coisas. Mas essa é uma ideia ainda tola, infantil, hein? Vocês procurem entender essa questão de uma outra forma, mais profunda. O que é um nome? O nome é é uma vibração, é um som que nos identifica. Toda vez que nós falamos, ou a pessoa fala o nosso nome, a gente se identifica com aquela vibração, com aquele nome. E olhamos para a pessoa que nos chama, não é verdade? O nome é o que identifica. Nós já perdemos essa condição. No passado, a coisa era diferente. Na Grécia Antiga, quando a criança nascia, ela era levada ao templo de Apolo, ao oráculo de Delfos, para que a pitonisa escolhesse o nome da criança. Se ela nascesse sob o auspício de Vênus, escolhia um nome ligado a Vênus. Se fosse no auspício de Mercúrio, de acordo com o planeta e com a astrologia, o nome era escolhido. E ela levava aquele nome. Quando a criança crescia e entrava na puberdade, ela era levada de volta ao templo, lá ao oráculo de Delfos, e ia dizer para Pit, ou para Pitonísia, se o nome tinha funcionado. Se não funcionasse, ela trocava de nome. Mas o nome quem escolhia, o nome era escolhido no sentido superior. Outras pessoas escolhem o nome porque é bonitinho. Não levam em consideração mais a vibração do nome. Mas, na mesma forma, ele continua nos caracterizando. Às vezes mais ou menos, porque não se leva em consideração mais esses princípios esotéricos e espirituais do nome,
da ligação astrológica com o nome, como era feita no passado. Então, aqueles que creem no seu nome, ou seja, creem no nome dele de quem? Do Cristo, do amor. Nome, ou seja, acreditam que essa vibração é tão forte que pode transformar a sua vida. Crer porque é necessário, crer porque é lógico. Não é a fé cega, não. Ele não está falando daqui dessa crença cega. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Porque essa consciência, esse homem que crê nisso, crê na luz da consciência, crê no amor interno, do seu espírito interno, esse homem nasce de novo. É o que dizia Cristo lá, que Nicodemos não entendeu. E perguntou a Cristo se ia ter que voltar para o ventre materno. Claro que era um símbolo. Nicodemos era apóstolo de Cristo e sabia muito bem do que ele estava dizendo. Nasce, é um novo nascimento. E é isso que São Paulo também diz: o cristão é um homem novo. Novo nas ideias, novo na consciência. E é isso que ele está querendo dizer aqui. E diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito Pai. É claro. Quando nós nos tornarmos Cristos, esse verbo, esse logos, vai se fazer carne novamente. E novos Cristos andarão pela terra. Essa é a verdadeira volta do Cristo. A volta do Cristo cósmico, a segunda volta, essa acontecerá quando estiver o número de Cristos formados sobre a terra. Quando verdadeiros homens se tornarem cristãos, verdadeiros Cristos, andarem sobre a terra, se encarnarem novamente, serão o verbo encarnado. Aí o Cristo vai poder se libertar. Cristo é o ungido. E os senhores vão ver que essa unção não é qualquer coisa. Dentro da nossa cabeça, do cérebro humano, atrás da nossa glândula pineal, existe uma glândula menor, que o oriental chama de cutasta. Essa glândula produz, eu vou mostrar depois para os senhores, vou ter a imagem aí para os senhores, produz um óleo muito especial. Esse óleo é que é usado para acender as lâmpadas, que nós chamamos de chakras ou centros. Sem esse óleo, não tem ungido, não tem Cristos. Nós precisamos formar esse óleo. Toda vez que a lua, a cada mês, passa no seu signo de nascimento, o seu signo solar, esse óleo é produzido em excesso. E nós temos que aprender a aproveitar esse óleo. Claro. Essa prática é uma prática que é dada individualmente. Quando cada um de nós está pronto, o nosso espírito vai ensinar a cada um o que fazer. Mas a gente vai poder ver a fase inicial, o que pode ser feito nesse sentido, para se aproveitar desse óleo, ou gerar esse óleo exatamente nesse período. Mais ainda nesse período. Mas é uma prática que tem que ser feita durante todo o tempo. Gerar esse óleo para que essas lâmpadas possam ser acesas dentro do homem. São lâmpadas psíquicas, elas não são físicas. Os chakras, eles não são físicos. São centros espirituais. E eles precisam desse óleo. É o mesmo óleo que está lá, que diz que desce da barba de Arão, que é tão falado no ritual maçônico que nem eles sabem o que significa isso. Tá certo? E nós vamos ver isso. Em seguida, nós separamos, os senhores, a questão das bodas de Canaã, para a gente ver. Que tem um sentido extremamente profundo, espiritual, psíquico. Os senhores não vão achar que as bodas, ele está falando de um casamento qualquer. Não. As bodas de Canaã significam o casamento da consciência com o seu próprio espírito interno. Então, houve essa cerimônia. 3 dias depois, houve um casamento em Canaã, na Galileia. Achando-se Maria a mãe de Jesus. Maria. Não há esse casamento. Maria representa a imaginação positiva no homem. A fase negativa dela é a fantasia. A fantasia não consegue nada.
mas é a imaginação criadora superior, é quem vai fazer ou ajudar esse casamento entre a consciência e o eu superior do homem, o Cristo interno do homem. E Jesus também foi convidado com seus discípulos, claro que sim, né? Nosso Cristo está lá. Esses discípulos, depois nós vamos ver lá na frente, eu vou determinar para os senhores direitinho, eles representam cada uma capacidade, são 12 discípulos. Vocês vão ver que o número 12 está presente, sempre. Significam as 12 correntes que estão psíquicas, que estão presentes no corpo humano, representado pelos 12 signos do zodíaco, que regem as partes do corpo, desde a cabeça, que é Áries, até Písseis, que é o pé, que são os pés. Ele estaria lá com os 12 apóstolos, claro, está aqui presente no corpo humano, equilibrados. Todo signo tem um lado positivo e um lado negativo. A dualidade vai estar sempre presente nesse mundo. Não tem como. Não tem como fugir disso. Então, mas há um equilíbrio entre as duas partes. Então, os 12 apóstolos estão presentes com Jesus, que representa exatamente a consciência superior que nasce, que vai atingir e fazer esse casamento com o Cristo interno do homem, com o eu superior. Isso que, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. É engraçado que a imaginação fala, mas olha, o vinho acabou. O vinho é uma condição interessante. Nesse trecho das bodas, existem as talhas de pedra, a água que vai ser colocada nas talhas de pedra e o vinho. São 3 tipos de conhecimento. O conhecimento pedra, que é a letra. A água que nós temos que aprender a tirar da pedra é o raciocínio indutivo e dedutivo, que nós vamos aprender a jogar com as ideias e aprender a ver o que está por trás das linhas. E o vinho, que é o conhecimento superior, é a intuição no homem. Nós vamos ver como é que isso se faz. Aí esse cara mandou chamou os serventes, olha, põe as talhas de pedra aqui, faz o que ele manda. Ele mandou: enche com água as talhas, né? De pedra, os judeus estavam que era usada para as purificações. E cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: encheia de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhe determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Tirai. E vejam, nós temos alguns elementos aí que são importantes. Primeiro, os serventes, que são os elementos positivos que nós criamos, né? Nossos anjos, que nos ajudam nesse processo de transformação, de transmutação, representado pelo milagre, né? Transformar a água em vinho. Nós vamos falar mais um pouco sobre isso. Eles encheram com água. Ou seja, esses elementos vão ajudar o homem a raciocinar abstratamente. É a água que vai tirar da pedra, para entender o ensino de forma do que está na entrelinha, não a linha, não a pedra, mas o ensino água. E enchei. E parece também estranho, por conta Jesus responde a Maria daquele jeito, né? Que tem o eu, e na tradução do grego é um pouco diferente. Ele diz que tem o eu e você a ver com isso. Nós não temos nada que ver com isso. Faltou vinho porque é um símbolo. Faltou esse trabalho da intuição porque o Cristo não entrou ainda. Então chama os serventes que vão ajudar e manda botar água. Os serventes ajudam. São os elementos positivos que ajudam o homem a alcançar ideias mais abstratas e superiores. Mas não é uma penetração ainda total no ensino, representado pelo vinho. Tirai, levai lá o mestre-sala, o mordomo, o provador, que provou o vinho e falou: mas chamou o noivo, não, vem cá. Mas todo mundo serve primeiro o vinho ruim
e deixa o bom para o final. E deixa o bom para o final, o contrário, né, perdão. Serve o vinho bom primeiro. Quando já está bêbado, todo mundo já bebe muito, aí serve o vinho ruim no final. Sem problema. Você fez o contrário, você serviu o vinho ruim primeiro e deixou o bom por último. O que isso significa? Que mesmo nesse processo, de início vai surgir um vinho que não é bom. Todo mundo que tem a experiência de abrir a sua intuição, no início essa mentalidade mundana aí, concreta, mente concreta, representada por esse mordomo, ou esse provador, mestre-sala, tanto faz, depende da tradução, ele acha que o que ele provou antes não era um vinho de qualidade, porque essa intuição ela era dedutiva simplesmente. Era a intuição que vinha da água ainda. Ainda era um processo do raciocínio abstrato. Não era o raciocínio crístico. Não era a intuição crística. Aí no final ele prova o vinho e ele provou da intuição crística. E diz, isso é superior. E que todos creram no sinal e que depois desceram ao Cafarnaum e foram logo em seguida vai haver uma série de transformações que São João não trata como um milagre, mas como sinais. Sinal é aquilo que já falamos que sinaliza, que mostra o caminho, que mostra a direção. É completamente diferente, né? Eu vou mostrar depois aqui para os senhores, nessa tradução que eu tenho dos evangelhos em grego. Vocês vão ver que tem um pouco de diferença do que está escrito na tradução. A essência é a mesma, mas uma palavra ou outra que muda faz com que a gente tenha uma ideia mais apropriada da realidade do símbolo, hein? Claro. Porque aqui logo em seguida, que estava próximo à Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E entrou no templo os vendedores de bois, ovelhas, pombas, cambistas e seus pombos, que há a ideia de expulsar os vendilhões do templo. Quando o homem entra nesse processo e que abre essa intuição superior, a primeira coisa que ele vai ver é esses elementos negativos, esses vendilhões do templo, que existem no templo externo. Vocês me perdoem, se vocês vão a qualquer igreja, vocês vão ver lá uma lojinha que vende de tudo. Mas ele não está falando dessa loja, ele está falando dos vendilhões lá de dentro. Do lado animal, os bois, ovelhas, os elementos negativos que ele tem que expulsar desse templo aqui. Mas na parte mental tem que ser expulso. E expulsou, engraçado, se vocês perceberem que ele diz, espalhou as moedas dos cambistas pelo chão e derrubou-lhes as mesas, as que vendiam pombas. E disse, tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de negócios. Fazendo um chicote com cordas, expulsou eles com um chicote de cordas. Ora, que cordas são essas, né? Corda é o que a gente usa para amarrar alguma coisa, né? Com os elementos superiores que o aspirante afirma em sua alma, ele vai ter a capacidade de expulsar esses elementos que às vezes quer se utilizar desses ensinos para ganhar dinheiro. São os vendilhões. Mas não somos nós. São alguns elementos que se apoiam lá na mente concreta do homem, que querem se utilizar desses conhecimentos para ganhar dinheiro. Eles não façais da casa de meu pai negócio. Claro. Por isso que eu digo aqui para os senhores, aqui nós damos de graça, porque o que vem pela graça, de graça é dado. Não se cobra nada. Não podemos fazer do ensino superior negócio. Não. Eu tenho meus livros, depois é que eu vou fazer
uma propaganda dos meus livros, estou relançando uma segunda edição do meu primeiro livro, outras coisas. Isso é justo. Até que a lei diz que quem pro altar vive, do altar tira o seu sustento. Mas não se pode fazer negócio com o ensino. E os senhores vão ver que a internet está lotada disso. Lotada. As pessoas que cobram pelo que estão ensinando, na realidade elas não têm nada de importante que possa ser comprado. São coxas de retalho que eles estão vendendo. Eles pegam um ensino aqui, outro pedaço ali, outro pedaço acolá e vendem como se fossem deles. Não é. Este ensino não é nosso. Os evangelhos, esses ensinos vieram de 4 escolas extraordinárias. Já falei para os senhores que não foram os evangelistas que escreveram os evangelhos. Eles representam determinados tipos de temperamentos e eram escolas para esses determinados tipos de temperamento. Eram escolas. Jesus disse: derrubai este templo e em 3 dias o levantarei, né? Porque os judeus falam: que sinal nos dá de poderes fazer isso, né? De expulsar as pessoas, de derrubar esse templo, eu levantarei em 3 dias. Ele está falando do princípio da evolução. Ele não está falando do templo físico que ele vai levantar em 3 dias, mas de um processo de evolução. Certo? Aí os judeus falam: mas 46 anos levou esse templo para construir e tu vais levantá-lo em 3 dias? Ele, porém, falava do templo que é o seu corpo. Por isso, quando ele ressuscitou dos mortos, lembraram-se os seus discípulos de que se disseram que ele havia dito isso, e creram nas Escrituras e nas palavras que Jesus tinha proferido. Enquanto ele estava em Jerusalém, durante as festas da Páscoa, muitos creram no nome dele, e ao verem os sinais miraculosos que realizava. Sinais. Não fala em milagre, fala em sinais. Esse casamento, ou essas bodas, ela tem que ser realizada de uma forma interna. A consciência de um homem, como nós estamos falando ali do início, tem que se casar com seu espírito interno. Essa água tem que ser transformada em vinho. E isso é de suma importância que a gente entenda. Essa água não é qualquer coisa. Essa água, ou a água da vida, é o símbolo da força geradora do homem. Ela não é sexual. Essa força só é sexual quando entra nos órgãos sexuais. Ela é força criadora, geradora. Cria um corpo. E cria ideias quando sobe para a cabeça. E é na cabeça que essa água se transmuta em vinho. É claro? É lá em cima. Não há intuição, não há entrada do espírito, não há vinho, se essa força não tiver na cabeça do homem. Precisamos fazer essa energia subir. Subir para a cabeça e se transformar em vinho. Nós vamos ver lá na parte prática, até onde é possível, o início disso. Como podemos começar a entrar neste processo? É primeiramente um processo de regeneração. O homem e a mulher, o ser humano, no geral, somos seres degenerados, a maioria. Se degeneraram com o tempo. Tem que haver um processo de regeneração psíquica para que esse processo possa acontecer. E nós vamos ver lá na parte prática o que é que a gente pode fazer neste sentido. Ficou claro? Essas bodas ou esse casamento tem que se realizar internamente no homem. E esse milagre vai acontecer. Quando essa água, ou essa água da vida, ou o que os Rosacruzes chamam de éter de vida, subir para a cabeça do homem, ela vai se transformar em vinho. Vai fermentar ideias, representada pela uva, que fermenta e vira o vinho.
e essas ideias fermentadas, porque o raciocínio abstrato já funcionou, essa ideia fermenta e o nosso Cristo interno nos esclarece daquilo no qual estamos estudando, estamos investigando. É a intuição do Cristo interno. É o vinho. Certo? Nós vamos ver lá na frente como isso acontece. Em seguida, houve o processo, o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Diz que Jesus andava, estava caminhando, eu vou olhar aqui para os senhores na tradução do grego. Aqui. E depois de tais acontecimentos, Jesus foi para o outro lado do lago Galileu de Tiberíades. Seguiu uma numerosa multidão, porque viam os sinais que ele praticava com os doentes. Ou seja, viu como ele colocava as pessoas na linha positiva para tirar a doença, para afastar a doença, que nada mais é do que uma baixa de frequência mental e psíquica, que gera doença. A doença é só uma materialização desses elementos. Diz que caminharam em número de 5.000. Nós vamos ver já o que significa isso. Aí que chegando lá, Jesus olhando toda aquela multidão que o seguia, levantou os olhos e disse a Filipe: de onde compraremos pães para que estes comam? Aí disse-lhes isso e para o pôr à prova, claro, porque ele já sabia o que ia fazer. E Filipe disse para ele: olha, mestre, pães para eles no valor de 200 denários não chegariam o suficiente para alimentar todo esse pessoal. Uma linguagem mais. Aí diz que o outro discípulo dele, André, irmão de Simão Pedro, disse: olha, mas tem um menino aqui que tem um rapazinho, 5 pãezinhos de cevada e 2 peixinhos. Eu falei: traz o menino, presença dele. Fazei o povo se assentar na relva, abençoou os pães e os peixes e saiu distribuindo para as 5.000 pessoas. É o famoso milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Ora, obviamente, os senhores percebem já, que isso tudo é uma simbologia extraordinária, que não há materialidade no fato. É uma condição. Quando Jesus sobe a montanha, vai falar com seus discípulos e há essa multiplicação dos pães, quer ver, ele vai dizer aqui. Jesus subiu para a montanha e aí sentou-se com seus discípulos. E os 5.000 seguiram eles. Subiu a montanha. O subir a montanha nos evangelhos sempre significa um estado superior de consciência. É a entrada numa escola iniciática lá nos mundos internos, simbolizada pela montanha. Ou um nível superior de consciência. Assentou-se com seus discípulos, com essas capacidades que o seguiam sempre. Claro. À medida que o aspirante desenvolve essas capacidades, elas não se afastam dele, obviamente que não. Ficam na sua aura, impregnado. E o seguem. Aí ele viu e falou aquilo tudo lá. Aí trouxe o rapazinho com os 5 pãezinhos e 2 peixes. É engraçado que primeiro Filipe diz: nem 200 denários vai alimentar esse povo. Ele está falando de 200, já expliquei para os senhores que essa cabalá aqui não é a cabalá normal, é uma cabalá esotérica. Essa numerologia aqui não segue esse almanaque numerológico que está aí. O 200 tem um símbolo extraordinário nele. O 2 é o binário. É a dualidade que existe no mundo. O homem que chega para
receber esse alimento do seu Cristo. O pão e o peixe é o alimento espiritual, é o conhecimento superior, é o que alimenta a alma do aspirante, do cristão. O pão, que é um produto, lembra que eles comiam um pão sem fermento, porque não há raciocínio concreto em cima, é a intuição direta do Cristo. O peixe é o símbolo, um peixe fora da água, né? Está fora do mundo emocional, botou a cabeça para fora. Simboliza um alimento de ordem superior. O peixe é o símbolo do cristianismo, do conhecimento cristão. Quando o peixe é tirado fora d'água e é obrigado a respirar o oxigênio, ele não consegue, porque não tem pulmão, só tem guelras, morre. Mas espiritualmente cresce em evolução. É nesse sentido. É o alimento que vai fazer com que o homem saia do materialismo, da emoção, saia do mar da emoção e renasça para uma nova situação. Claro. 200, 2 e 2 zeros. Já expliquei para as pessoas que o zero não é nada, que não existe nada no universo. Há um aparente equilíbrio, o número 2 e os 2 zeros. Mas é um desequilíbrio ainda na realidade. A trindade não está completa, não tem os 3 zeros. 200 é diferente de 2000. Claro. Então, falta ainda essa expressão maior do Cristo ainda. Nós vamos ver lá que assentaram 5.000 pessoas. O que ele quer dizer? Vocês acham que tinham 5.000 pessoas numa montanha sentadas ouvindo a ele? Não, claro que não. É um símbolo extraordinário. Os 5 sentidos que foram expandidos para poder entender esses ensinos, para poder receber esse alimento. E os 3 zeros é a trindade perfeita. Esse ensino que vem é o sentido que foi expandido para o lado superior, representado pelos 3 zeros, para o lado espiritual e divino, que são os sentidos capazes de entender esses ensinos, são capazes de receber esse alimento. Mas vocês viram que ele partiu, como foi multiplicado esse conhecimento, ou pão e peixe? Um rapazinho, um menino trouxe 5 peixinhos, 5 pãezinhos de cevada e 2 peixinhos. 7 elementos. É um número místico, com certeza. Mas são os 5 sentidos que ainda estão precisando ser expandidos. Com os 2 elementos. Com a dualidade, porque ainda está presente a dualidade. A partir do momento que esses 7 são transformados em 5.000 ou mais, acabou a dualidade. É o ensino direto do Cristo. É o alimento, é o pão e o peixe que vem direto do Cristo. É claro. Que rapazinho é esse que traz? É a consciência que ainda é pequena. Está crescendo ainda. Está se expandindo. Então essa consciência ainda tem os sentidos ainda atrelados à dualidade, atrelados ainda à matéria, à mente concreta, e precisa ser expandido para poder receber esse alimento. Claro. Ao final ele pede aos apóstolos: o que sobrou dos 5 pãezinhos, juntai-nos e enchei os cestos para que não se perca nada. E encheu 12 cestos, representado pelos 12 signos do zodíaco. São correntes de força que correm no nosso corpo, da cabeça aos pés, de Áries até Pícees, representado pelos pés. Nós temos 12 compartimentos psíquicos, onde esses elementos ou alimentos serão depositados de acordo com a sua referência. Cada um rege uma condição.
E estão ligados a essas 12 hierarquias criadoras, que nós chamamos de constelação, ou signos do zodíaco, que são constelações, são inteligências, e temos esse reflexo em nós. O homem é um microcosmos. Tudo que tem do macro existe no micro. Por isso que os antigos iniciados lá no templo de Apolo, na Grécia, dizia lá no frontispício do templo de Delfos, tinha lá escrito em cima: homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás aos deuses e ao universo. Olha o conhecer de novo. Conhecer, guarda a tua energia dentro de ti, que vai despertar esse conhecimento superior. E você vai passar a entender quem é você. Quem é esse eu superior em você? E como funciona tudo no universo. Porque você é uma réplica do universo. A nossa íris, nos nossos olhos, é uma réplica das galáxias. É o mesmo desenho. Impressionante, né? E o homem acha que ele é único. Do pó das estrelas viemos e ao pó das estrelas voltaremos. Não é o pó da terra, é o pó das estrelas. Esse milagre da multiplicação do ensino é porque aquele ensino, mesmo abstrato, que o homem consegue, o entendimento espiritual ele nasce dessa forma. Temos que aprender a raciocinar abstratamente para nos tornar humanos, porque ainda não estamos no nível humano. Enquanto não aprendemos a raciocinar abstratamente. Eu já falei isso para os senhores aqui. Temos que aprender. Mas esse ensino também essa compreensão vai até um certo limite. Os senhores vão entender isso na prática. E dali em diante não vai mais. Ali só a intuição crística vai ensinar aos senhores aquilo que falta. Claro. Até aí o Paráclito ensina. O espírito humano ensina o homem, intui o homem. Sem dúvida. Mas essa intuição ainda não é completa. Precisa do Cristo. Do vinho. Que nós vimos lá no outro. Então a multiplicação dos pães, na realidade é isso. É a capacidade que o nosso espírito vai ter de multiplicar esses ensinos que nós vamos aprender, essa água que nós vamos tirar da pedra. Vocês veem que esses sinais eles são em seguida, porque eles estão todos ligados. Em segunda vem Jesus, anda sobre as águas. Esse é interessante. Um trecho aqui para os senhores. Aqui. Quando se fez tarde, seus discípulos desceram ao mar e, embarcando no barco, foram para uma outra margem do mar de Cafarnaum. E já se tinha feito escuro e Jesus ainda não tinha ido encontrar com eles. E porque soprava um vento forte, o mar tinha ficado revolto. Tendo eles tentado ou remado a uma distância de 25 ou 30 estádios, vem Jesus caminhando sobre o mar e já perto do barco, e ficaram apavorados. E ele diz-lhes: sou eu, não temais. Então quiseram acolhê-lo no barco, e de imediato o barco chegou junto da margem para a qual se dirigiam. Óbvio que é um outro símbolo extraordinário. Essas capacidades representadas pelos discípulos vão se assentar num barco, ou num veículo próprio que o cristão vai construir, que São Paulo chamava de soma psychum, ou corpo espiritual da ressurreição. É onde nós iremos ressurgir, onde o nosso Cristo irá ressurgir. É assentado. Mas nós estamos no plano astral, no mundo de desejo, não é porque esse corpo astral, ou esse corpo espiritual, está construído que as tentações e os problemas acabaram, cessaram. É um grande engano. Uma vez meu instrutor, o professor Lorival Camargo Pereira, que nós já mostramos aí a imagem dele, virou para mim numa época assim,
Nós estávamos conversando alguma coisa, ele virou para mim: o senhor não se engane. Um indivíduo pode ser um iniciado com um corpo espiritual formado, mas enquanto estiver montado aqui no canastro, o canastro joga no chão. Claro que ele vai se levantar, vai voltar para aquele nível dele, mas joga no chão. Estamos sujeitos a isso. Exatamente o que simboliza isso. Essa capacidade está lá, mas o mar está revolto. O vento são as ideias tortas, negativas ainda que entram. E o mar escureceu, porque nós vamos passar ainda várias vezes por essas regiões inferiores do plano astral. Em nós. E fora também. Quando o indivíduo expande a sua consciência também. Por que isso é um processo? À medida que nós transformamos essa água em vinho na cabeça e passamos a multiplicar esses ensinos vão nos ensinar o quê? A projetar a nossa consciência para fora do corpo. Claro. E entrar nesse plano astral, nesse mar revolto. Isso está expresso lá na Divina Comédia de Dante, quando ele diz que para chegar no primeiro céu tem que passar pelo inferno. Não tem outro caminho. Nós também vamos passar. Mas vamos aprender a fazê-lo, né? Vamos aprender. E vamos estar com o nosso Cristo. Aí diz que viram longe Cristo caminhando sobre as águas. Claro, é um poder que não se mistura com o emocional inferior. De jeito nenhum. E eles se amedrontaram, claro, mesmo essas capacidades superiores, quando vê a aproximação de algo superior numa condição dessas, negativa, há um certo pavor, há um certo susto. E o Cristo diz: não temais, sou eu. É o eu sou, é o Cristo. Todos nós vamos ouvir isso um dia. Os senhores vão ter a experiência de ouvir a voz do seu próprio espírito falando com os senhores. É a voz dos senhores mesmo. Não é nenhuma voz estranha, não. Se for uma voz estranha, não atendam. É psíquico. Estou falando de um processo espiritual. É a voz dos senhores mesmo que fala lá dentro da cabeça dos senhores. Surge, brota. E os senhores vão perceber que é de um nível superior. E essa voz coloca os senhores num estado inigualável. É ele falando. Não temais, sou eu. O eu sou. E tudo, aí acolhe no barco. O que ele quer dizer que acolhe no barco? A consciência crística entra nessa condição. E o homem atravessa sem nenhum problema. E vai chegando na outra margem, nas condições superiores necessárias para essa experiência. Seja dentro ou fora do corpo. Tanto faz. Vocês percebam como é extraordinário essas passagens. Nós adentramos num evangelho especial. Muito especial. De práticas especiais também. E vamos ver até onde é possível a gente falar alguma coisa e explicar para os senhores e dar uma noção, uma direção para que esse trabalho possa ser feito. Oxalá a gente consiga, né, realizar, ter força de vontade. Esse trabalho cristão ele é feito através de uma força extraordinária, chamada vontade, representada por José, pai de Jesus. E a Maria, a imaginação. É o 2, é a dualidade. Mas o 2, por que eu disse lá que o 200 não tem equilíbrio? Porque o 2 é o binário. O 2 se une para formar um terceiro, que é o Filho. Não é assim? Materialmente e espiritualmente. O Filho do homem é a consciência superior que ele precisa edificar. Expandir. É claro? E é isso que nós vamos aprender aqui. Senhores, somem e nesses vídeos peguem as partes de práticas, parem, pausem, estudem, tirem, anotem
E façam, experimentem. Não acreditem só no que eu estou dizendo, façam. Experimentem. O esoterismo, o cristianismo é algo eminentemente prático. Não adianta que ouvindo essas histórias são maravilhosas, né? São de uma profundidade extraordinária. Mas só isso não adianta. Agora, no próximo vídeo, nós vamos falar mais de 3 trechos do Evangelho. Não vou pegar o Evangelho de João inteiro. Já existem muitas interpretações aí, né? Na minha opinião, a mais extraordinária é do meu amado também instrutor, grande, querido amigo, Ennio Dinucci, que Os Arcanos do Quarto Evangelho é um livro extraordinário que fala exatamente dessa interpretação esotérica profunda. É um livro escrito, ele pode falar até mais do que a gente pode falar aqui. Não temos espaço nem tempo físico, senão o vídeo fica mais longo até do que já é. Utilizamos um pouco dessa base, sem dúvida alguma. Mas estamos falando da nossa experiência pessoal para os senhores aqui, viu? E utilizamos também a Bíblia no Novo Testamento, os 4 evangelhos, traduzido do grego. Os senhores vão ver que tem uma tradução um pouco diferente. E são algumas palavras que mudam e dão um outro sentido a isso tudo. E depois disso nós vamos adentrar então o Evangelho Essênio da Paz. Realmente de uma profundidade, como eu falei, de uma sabedoria, de uma poesia extraordinária. E muito prático. Tenho certeza que os senhores vão se aproveitar dele. Aí eu vou contar toda a história para os senhores, como é que aconteceu, como esses pergaminhos foram achados na Biblioteca do Vaticano, que foram traduzidos e publicados. E o homem que o fez foi excomungado pela igreja. Claro. Certo? Fiquemos em paz, paz profunda aos meus irmãos e minhas irmãs, e vamos dar seguimento à parte prática agora. Então agora vamos dar continuidade à nossa parte prática. Nós começamos falando sobre o princípio, né? Sobre o Logos Criador. Que nós precisamos primeiramente, antes de tentar organizar e controlar o nosso Logos, é perceber em que condição eu estou. Então, os senhores vão tirar como prática um dia, 24 horas do dia, que não é nada fácil, e vamos observar os pensamentos, as palavras e as ações. Quando é que elas estão coordenadas? Quando a gente pensa uma coisa, fala outra e age em outro sentido. A percepção dessa condição vai nos dar uma outra dimensão desse poder criador que nos foi otorgado lá desde a criação. E que continua funcionando. E que o homem continua criando todo o seu sucesso ou seu fracasso em cima desse poder. Daí a importância da gente perceber. Ter uma percepção sobre o nosso próprio Logos. É uma prática simples. A prática sobre as bodas de Caná, esse casamento precisa ser realizado entre a consciência e o próprio espírito. Essa transformação da água no vinho que nós precisamos fazer internamente é um processo psíquico. Ele não está falando ali da água física e do vinho físico. Eu já expliquei para os senhores o que é. Essa água da vida é a força geradora do homem, a força criadora, que precisa subir para a cabeça para realizar os processos internos. A princípio, o nosso trabalho é só fazer essa energia subir. Mais nada. Então, qual é a prática voltada a isso? É a prática que nós chamamos de lava-pés. Todo dia à noite, antes de dormir, lavar o pé com água fria ou gelada. Por 150 dias. Eu só dou uma dica para os senhores. Não se imponham 150 dias ou 5 meses de cara. Porque só pode fazer 4, 5, 7 dias seguintes. Esqueceu do oitavo, tem que começar tudo de novo, contar tudo do 1 de novo, do dia 1º. Cada vez que esquece, tem que começar tudo de novo. Então se impõe ao princípio 5 dias, 7 dias, 10 dias, 15 dias, vão aumentando. Até vocês conseguirem realizar 30 dias diretos, consecutivamente. A partir daí, a gente pode, conseguir fazer 30 dias, então a partir daqui eu vou fazer mais 4 meses.
e vão dar os 150 dias. Depois a gente vai agregar novas práticas a essa aí, que vai poder ajudar nesse processo. Mas esse é o caminho, não tem outro. Essa prática é aliada, na verdade, com a castidade. Faz os lava-pés e os dias programados para o lava-pé não tenha nenhuma relação íntima com seu parceiro. Guarda a energia. É essa a prática. A prática em cima da multiplicação dos pães é a prática de estudo e pedir para que o nosso próprio espírito entre em contato conosco ou nos esclareça sobre os assuntos que estamos estudando. Os senhores vão escolher um trecho qualquer do Evangelho ou de qualquer ensino, mas principalmente do Evangelho. Vão ler, é o ensino pedra. Vão ler e vão começar a tentar tirar água. Comecem a raciocinar abstratamente sobre aquele texto. E o Evangelho é excelente para essa prática. Por quê? Porque aquilo tudo é simbólico. Vai forçar os senhores e as senhoras a raciocinar abstratamente. Lembre-se sempre que aquilo é um símbolo, então os senhores vão perguntar para si mesmo o que é que aquilo está simbolizando. Claro que vocês precisam ter uma certa base, que se não tiver essa base não vai conseguir. Mas continuam, podem pegar outro ensino qualquer estudo espiritualista que os senhores estejam fazendo, qualquer leitura. Peguem uma frase, leiam aquele, ou peguem um parágrafo, que é melhor ainda, leiam esse parágrafo, estudem e meditem sobre ele. E comecem a raciocinar abstratamente. Jogo de dedução com indução. Como é que nós vamos fazer isso? Uma hora os senhores vão parar, vão ler. E à medida que vocês estão lendo, concomitantemente, comecem a se concentrar no chakra coronário, no alto da cabeça. Isso aí, o desenho está aqui no vídeo para os senhores. E comecem a raciocinar em cima daquilo ali, a buscar a essência daquele símbolo, de tudo que está querendo dizer, o que está por trás das palavras. É um exercício. Após isso, nós vamos fechar o livro, deixar de lado, entrar para dentro, né? Óbvio, parece um paradoxo, mas isso mesmo. Vamos nos interiorizar. Com os olhos fechados, fazemos aquelas 5 respirações profundas, concentramos no nosso coração e pedimos ao nosso Cristo que nos esclareça sobre aquele assunto. E esperamos e criamos um vácuo, um silêncio interno, para que ele possa preencher esse vácuo. É uma prática. Como o nome já diz, é prática. Leva um tempo para se conseguir algum resultado, mas ele é indiscutível o resultado, ele virá. Quando estivermos realmente preparados, o resultado aparece. Não tenha dúvida. E a prática de Jesus andar sobre as águas, que essa é a prática das capacidades, que nós não vamos tratar disso agora, porque nós vamos tratar lá na frente depois sobre os apóstolos e o que fazer nesse sentido para a construção desse corpo que São Paulo chamava de soma psíquico, o corpo espiritual. Tem uma forma de trabalho sobre isso, mas eu não vou falar sobre isso agora. Não é o momento. Mais à frente, depois temos mais alguns dados. No final do próximo vídeo, num outro vídeo, antes de entrar no Evangelho dos Essênios, nós vamos tratar dessa coisa dos apóstolos, o símbolo de cada um, essas capacidades que precisam ser desenvolvidas, a relação das virtudes com as glândulas endócrinas e com os chakras, e como trabalhar isso para poder ter uma possibilidade maior. Tá certo? Mas isso nós vamos tratar lá na frente, no futuro. Por hoje é isso, é simples, espero que os senhores consigam realizar, os senhores vão ter uma experiência extraordinária. Sempre conversem com o seu eu, com o eu sou, com o eu lá dentro. Essa base é a base mais importante que a gente pode fazer, porque ela vão dar aos senhores segurança. Vamos criar uma relação com o nosso espírito, com o nosso Cristo interno. E é isso que vai possibilitar ele se revelar a nós, a nossa consciência.
e paz profunda aos meus irmãos e às minhas irmãs.